Programa Tua Saúde. Oferecimento Royal Face, Escola Roda Peão, HM Tech e Elos Academia. Olá, estamos começando mais um programa Tua Saúde e hoje vamos falar sobre dietas da moda. Você aí que está nos assistindo, tenho certeza que conhece alguma dieta que promete secar a barriga em poucos dias, não é verdade? Mas será que elas resolvem? Será que funcionam mesmo? Quem vai responder todas as nossas dúvidas é o endocrinologista, o Dr. Durval Ribas Filho, que também é o presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. Doutor, seja bem-vindo, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você e para falar de um assunto que sempre está na mídia, não é mesmo? Há muito tempo se fala dieta da moda e a gente também usa o termo dietas populares, tá certo? Mas sempre aparece alguma, sempre aparece, né? A gente diz que a cada um mês ou 2 meses uma nova dieta aparece. Sim. E as pessoas, ainda mais hoje com a mídia social, têm essa característica de tentar seguir porque todo mundo quer o milagre, não é mesmo? Exatamente. E, lamentavelmente não existe. Essa fórmula mágica? Existe alguma receita que funciona, doutor? Não. Uma coisa interessante da dieta popular ou das dietas da moda é que, historicamente, em 1863, teve um médico escocês que ele, pela primeira vez, ele publicou um livro que se chamava A Dieta Bent. Bent era um senhor que era um agente funerário de uma pequena cidade lá na Escócia e que ele era obeso. Mas ele tinha diabetes, ele tinha hipertensão, que hoje a gente chama até de síndrome metabólica. E aí foi consultar com esse médico, que por sua vez disse, vamos fazer o seguinte, eu vou restringir a você os carboidratos. Você a partir de agora, que hoje a gente chama de low carb. Isso em 1863. Então começou aí. Exato. E nós vamos restringir e vamos ver o resultado. E ele teve um resultado maravilhoso. Ele perdeu 32 quilos, melhorou diabetes, melhorou hipertensão arterial, melhorou colesterol, etc. E a partir daí, então, esse médico resolveu publicar um livro que se chama Bent Diet, ou seja, a dieta do Bent, que é esse senhor que na época teve sucesso. Então, as dietas da moda, ou as chamadas dietas populares, elas são muito antigas. E elas vão gradativamente, com o tempo, alguém dorme, sonha, tem uma ideia e diz, eu acho que a partir de agora tomar água com limão vai perder peso. E ele começa a divulgar isso. E de repente se torna uma dieta da moda, não é mesmo? Baseado nisso, até teve uma associação americana de Obesity Society, que resolveu fazer um trabalho científico. Ela compilou todas as dietas da moda, vamos dizer, mais importantes, que tinham os seus chamados livros best-sellers, os mais vendidos, e fez uma análise da composição nutricional, quer seja de carboidratos, quer seja de gorduras, quer seja de proteínas, e chegou a uma conclusão muito interessante, que todas são hipocalóricas. Olha que interessante. Quando você faz uma dieta de 1.200 a 1.500 calorias, você perde peso, independentemente da proporcionalidade do macronutriente que você está ingerindo. Entendi. Se você ingerir mais carboidratos, ou mais proteínas, ou mais gordura, ou menos, não interfere. O que importa é o teor de calorias. Quanto? 1.200 a 1.500. Por dia. Por dia. Então, esse estudo ele foi muito interessante, porque cientificamente ele mostrou que todas essas dietas têm uma coisa em comum, que é uma redução da sua ingesta calórica. E todos nós sabemos que quando você tem um balanço calórico positivo, você ganha peso, sobrepeso, obesidade. E quando tem um balanço calórico negativo,
você perde peso, magreza excessiva, inclusive. Então, eu acho interessante a gente colocar isso, né, Natália, porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo até devem estar fazendo alguma dieta. Sim, muitas, né, doutor? A Isso. gente vê que hoje em dia a pessoa, principalmente as mulheres, né, gostam muito, fica trocando ali, olha, você viu essa dieta? Vamos experimentar, né? Exato. Mas é boa a sua colocação, Natália, porque não é que é proibido fazer essas dietas. Não. Ela até pode servir de estímulo para a pessoa que eventualmente esteja querendo perder peso. Não é proibido. A gente brinca, fala, é proibido proibir, coibir sim, proibir não. Então você pode efetivamente fazê-la como se fosse um estímulo para você perder peso, Sim. que é sempre muito interessante. O duro é ficar medindo calorias, né? Controlando ali difícil. o tanto que Exato. o tanto que pode comer, né? Isso é complicado. Porque normalmente nós precisamos, em média, 2.000 calorias por dia para manter o peso, para sermos eutróficos, né? Se você ingerir mais do que 2.000, certamente vai tender a ganhar peso, a depósitos de gordura no seu organismo. E se você fizer menos do que isso, a tendência é perder peso. Mas as evidências científicas, os trabalhos científicos, eles mostram isso. 1.200 a 1.500 calorias faz com que você tenha perda de peso. E o que não falta são nomes para essas dietas. Sim, Agora, vixe. essa semana eu recebi uma que se chama dieta da oração. Não sei se você Essa é já nova, ouviu. não. É nova. Todas as vezes que você está com fome, você reza um Pai Nosso e não come. Então você perde peso. Então você observa que alguém inventa. Sim. E é interessante porque as coisas se alastram, e ainda mais hoje com a mídia social, todo mundo fica sabendo. Sim. Mas eu insisto, quer dizer, pode ser até um estímulo para que a pessoa, de certa forma, tenha uma reeducação alimentar. Mas é importante também, né, doutor, fazer uma atividade física, porque sim. Aliado Com ali à certeza. dieta, o resultado é muito melhor, né? Com certeza, porque você aumenta o seu gasto energético, né? E é interessante porque os americanos chamam isso do Big Two, os dois grandes, que é atividade física e dieta, atividade física, né? Existe três grandes estudos, um chama Sinica, o outro Hay, o outro Fine. Eles compilaram que se você tiver um pouco de atividade física, não é muita não, uma dieta mais ou menos equilibrada, ok? Não fumar, e se beber moderadamente, reduz a sua taxa de mortalidade em até 80%. Olha só. São 3 grandes estudos. Reduz em 45% a sua chance de ter câncer. Reduz em 65% a chance de você ter doença cardiovascular. Só com esse tipo de conduta no seu dia a dia, que não é nada excepcional. Como a gente diz, todos nós às vezes paramos para pensar num sapato que vamos comprar, as mulheres na bolsa, no vestido, né, enfim. Mas nós paramos para pensar no que a gente está comendo? Às vezes você vai num restaurante, esse self-service, que te dá o direito total de você fazer as suas escolhas. E você, ao invés de escolher aquilo que seria mais saudável, não, você procura... Por quê? Porque você nem parou para pensar. Já pulou até a salada, né? Já pulou a salada, exato. Porque se parar para pensar, refletir, você fala, puxa, mas eu vou comer isso? Não, eu posso comer, mas não com essa frequência. Eu venho aqui todos os dias nesse restaurante, eu posso fazer a minha boa escolha para que eu tenha mais saudabilidade. E é assim que funciona. E esses 3 estudos, eles mostraram isso. Quer dizer, por incrível que pareça, mostrou que até 80% da taxa de mortalidade. Você viu, por exemplo, agora, lamentavelmente, que na Covid,
a taxa de mortalidade é alta em determinados grupos de pessoas, ou seja, que têm diabetes, que têm hipertensão e que são obesos e que têm doença pulmonar obstrutiva crônica e também pacientes oncológicos. Isso mostra claramente que se você tiver uma vida com certo equilíbrio, sem grandes exageros, não é? Sem você dizer, a partir de hoje eu não vou mais comer isso, a partir de amanhã eu vou deixar de... Não, com certo equilíbrio, reduz a sua taxa de mortalidade em 80%. Olha que fantástico. Então, eu acho sim que as dietas populares, as dietas da moda, elas são interessantes como estímulo para que você perca um pouco de peso. Sim. E tenha hábitos de alguma maneira mais saudáveis. Portanto, elas têm, sim, a sua concepção com relação a alguma conduta para melhorar a sua saudabilidade. E aqueles jejum intermitentes, funcionam, doutor? Então, é interessante, Natália, essa pergunta, porque o jejum intermitente, ele também é uma dieta hipocalórica. O jejum intermitente, você ingere todo dia 2.000 calorias. Ok. De repente, você diz, bem, a partir de hoje eu vou ficar um dia sem comer nada. Então você ingeriu 2.000, no outro dia, 0. No outro dia, 2.000. Não. No outro dia você pode ingerir 4.000 calorias, mas você não consegue. No outro dia, 0. No outro dia, 6.000 calorias, mas você não consegue. Então, quando há uma somatória das calorias durante um período semanal, ao invés de 14.000 calorias, já que nós ingerimos em média 2.000 calorias por dia, você começa a ingerir 10.000, 11.000 calorias. Significa o quê? Que você está tendo uma dieta hipocalórica. Mas não estamos aqui para dizer não faça o jejum intermitente. Não, pode fazer. Você se sente bem? Sim. Mas se você for um diabético tipo 1, não é recomendável. Se você estiver grávida, gestante, em hipótese alguma, porque durante a gestação, mais de 4 horas em jejum, formam-se uma substância no nosso organismo que a gente chama de corpos cetônicos, que apesar de serem substrato energético para o bebezinho, ele dificulta o desenvolvimento psicomotor. Então, uma grávida, por exemplo, em hipótese alguma, deve ficar mais do que 4 horas sem comer alguma coisa. Isso é importante que a gente até fale no seu programa, já que se relaciona à tua saúde, isso, não é mesmo? Exatamente. E é difícil a grávida ficar muito tempo sem comer, né, doutor? Sim, mas algumas, pelo trabalho, pelo serviço, por suas atividades laborais... Acaba passando, né? Acaba passando. Então não custa ter no bolso qualquer coisinha. É uma bolachinha, é um pedacinho de queijo, já é suficiente. O problema é o jejum. É até bom o senhor tocar nesse assunto, porque algumas empresas, eu conheço algumas empresas que não deixam ficar a pessoa indo até a cozinha, comer alguma coisa, levantar, ir até a copa. Então, assim, por mais que esteja nessa situação, nem que seja uma gestante, não pode. É uma vez no dia. Então, isso é um absurdo, né? Isso é anti-saudabilidade. Vou dar um exemplo que acontece com aquele Ramadã, que é aquele jejum do Islão, daquela religião, né, o islamismo. Eles fazem jejum. Muito bem, mulheres grávidas que fizeram jejum, que são obrigadas a fazer, os seus filhinhos tiveram, quando adultos, um déficit de crescimento e de desenvolvimento psicomotor. Foi feito um estudo na Indonésia com essas mulheres. Isso é para mostrar que realmente o jejum intermitente, em hipótese alguma, as mulheres grávidas devem fazer. E isso que você comentou também não tem sentido em termos de saudabilidade. Sim, é muito triste, mas existe. Que é um absurdo, não é?
Mas, de qualquer maneira, o jejum intermitente, ele é uma dieta hipocalórica, pode ser feito, não tem problema. Existem diferentes tipos de jejum intermitente. Ele tem de 12 horas, tem de 16 horas, tem de 20 horas, enfim, aquele que a pessoa se adapta melhor. Mas é hipocalórica, balanço calórico negativo favorece a redução de peso corporal. Não deixa de ser mais uma dieta da moda, uma dieta popular. Exatamente. Que nós estamos aqui conversando, e ela é baseada numa dieta, por incrível que pareça, que é da década de 70, quando chamava dieta da rotação. Durante 5 dias você come normal e durante 2 dias uma ingesta de apenas 500 calorias. Ela foi baseada nessa. Ou seja, você fica 2 dias comendo pouco, a sua ingesta calórica é baixa, balanço calórico negativo e você perde peso corporal. Eu imagino que o senhor já deve ter ouvido falar de várias dietas, né? A dieta da lua, tem do de sol. tudo, do sol. Cada vez é uma, eu falei dessa da oração porque é a mais recente, Sim. né? Essa eu não tinha ouvido falar. Exato. Eu estou na dieta da água, doutor. Dieta da água também, Mas vamos dizer, cada tempos, né? Foi feita uma pesquisa no Google, se você entrar, dá mais de 4,5 milhões de dietas preconizadas para emagrecer. 4,5 milhões. E a quantidade de livros, tem mais de 70 mil livros, entre aspas, best-seller, relacionados exatamente a dietas para emagrecer. A pessoa faz uma dieta, fez sucesso, escreve um livro, aí coloca no livro as receitas, aquela coisa. Porque Doutor, todo mundo procura esse milagre. Né? Exatamente. Tem muita gente que infelizmente recorre ao remédio, né? Sim. O medicamento, veja, quando se fala em tratamento da obesidade, existe uma pirâmide, que tem 5 maneiras só de você tratar pacientes portadores de obesidade, que é a dietoterapia, atividade física, mudanças cognitivas e comportamentais, psicoterapia de apoio, farmacoterapia, medicamentos e cirurgia bariátrica. É uma pirâmide. Lógico que a base é muito maior, que é atividade física e dietoterapia. Então, é assim que é feito o tratamento. As dietas da moda, ou populares, elas vieram com esse intuito de ajudar as pessoas num período curto, porque ninguém consegue fazer uma dieta da moda por um período prolongado. Sim. Não consegue. Todos os estudos mostram que depois de 6 meses, ninguém mais consegue. E aí a pessoa volta, inclusive, a ganhar peso. Mas é um estímulo, porque o que passa desapercebido no caso da obesidade é que o problema não é só perder peso, é manter o peso perdido. É o mais difícil, né? É o mais difícil, porque o nosso organismo, ele tem alguns mecanismos metabólicos, alguns mecanismos neurológicos que luta contra você perder peso, desde a época da caverna, né, dos homens da caverna. Você perde peso, o seu organismo diz, não, eu quero que você retenha energia. Porque na época do homem das cavernas, né, houve até hoje uma adaptação, já que na época para você ter energia era difícil, porque você, matava um animal e depois ficava um tempo sem se alimentar. Então o organismo foi se adaptando a isso. Por isso a gente fala assim, quem fala que é fácil perder peso é porque é magro. Doutor, muitas pessoas falam assim, o vilão é o arroz, o vilão é o ovo. Então, cada vez a gente ouve uma história e fica na dúvida, eu devo tirar o arroz, que eu vou engordar comendo ele ou não? Ou é o excesso, eu posso comer, mas em pequenas quantidades? É muito boa a colocação, Natália, porque não existe vilão ou herói, tá certo?
O ovo, por exemplo, é um santo alimento. Ele é completo, proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais. É um santo alimento. É uma proteína de alto valor biológico, né? Assim como a carne, assim como o leite e os seus derivados. Acontece que você tem que comer de tudo, mas moderadamente. O arroz, ele tem um índice glicêmico muito alto, ou seja, quando você ingere, o seu organismo ele precisa liberar muita insulina, que é aquele hormônio relacionado com diabetes. Pois bem, quando você ingere o feijão, ele tem um índice glicêmico baixo, então o seu organismo não precisa liberar tanta insulina, é mais fisiológico. Quando você junta os dois, fica intermediário, que é o ideal. Por isso que arroz e feijão é muito interessante. E vou mais além, se você tiver diabetes, é melhor feijão com arroz. Mais feijão, menos arroz, porque o índice glicêmico, ou seja, aquilo que vai fazer você liberar mais e mais insulina no seu organismo, ele é um pouco menor. E o seu organismo, o organismo de uma pessoa que é portadora de diabetes, produz pouca insulina. Então ele tem que fazer de tudo para não liberar muita insulina. Então por isso que é ideal feijão com arroz. Agora, o ovo. É interessante do ovo porque a gente sabe que tem pessoas aí que estão nos assistindo que estão comendo vários e muitos ovos por dia. Sim, acorda e já come o ovo cozido, né? Isso, é. No almoço também, eu vejo a minha filha quando era um pouquinho menor, ela comia ovo todos os dias. Sim. E a gente ficava na dúvida, e aí, o ovo vai fazer bem todo dia? Pode ou não pode? Isso. Os estudos mostram claramente, um ovo por dia não interfere em nada com relação à doença cardiovascular e mesmo colesterol, aumento do colesterol, hipercolesterolemia. Não. Acima de 12 ovos por semana predispõe a diabetes. É o que os estudos mostram, são associações epidemiológicas, né? Não sou eu que estou falando. Mas interessante também é que fizeram uma comparação em quem não come ovo e quem come. E quem não come ovo tem mais, aumenta a taxa de mortalidade. Quem não come. Quem não come, ou raramente come. Então, o problema, o segredo da vida está no meio, não é? Sempre. Exatamente. Né? Sempre no meio. E também tem aquele, muito comum, às vezes, a pergunta, mas e separa a gema da clara? Não tem sentido, não é mesmo? Mas eu quero só comer a proteína. Então, compra a albumina, que é a proteína do ovo, e ficar separando para quê? Sendo que o ovo é um alimento completo. Né? A natureza não o faz por acaso, Sim, não é mesmo? Verdade. Então, agora é lógico, você pode dizer cozido ou frito. Cozido porque tem menos calorias. Né? Um ovo, por exemplo, tem em torno de 80 calorias. Uma fruta tem mais ou menos 80 calorias. Portanto, tem um teor calórico baixo, né? E pode comer ovo, sim, e deve, ainda mais se colocar um pouquinho de azeite de oliva virgem extra, que é uma gordura monoinsaturada que protege contra a doença cardiovascular. Doutor, vamos falar também sobre vitamina D. A gente sabe que a vitamina D, além de ter aí no sol, né, de graça, tem também nos alimentos. Quais são os alimentos que a gente pode consumir aí para aumentar a nossa vitamina D? Porque a gente viu, por exemplo, que na pandemia, né, a vitamina D foi muito indicada, principalmente para combater, né? Então, o coronavírus lá, o pessoal falava, toma, precisa estar com a vitamina D em dia, né? Verdade. Então, aumentou-se muito o consumo. Muito, muito. E com razão, né? A vitamina D é até considerada um hormônio. Acontece que na nossa alimentação é muito pouco o que nós temos de vitamina D, em torno de 15%, no máximo 20% da ingesta. Aí entra os ovos, entra o leite, a manteiga, né? Peixes de água fria, o bacalhau, a sardinha, ervilha, tem vitamina D. Mas é uma quantidade pequena.
Por isso que o sol é em torno de 85% responsável pela nossa vitamina D. Como que funciona? Debaixo da pele, nós temos uma substância que se chama 7-deidrocolesterol. Olha só, deidrocolesterol. Esse 7-deidrocolesterol, sob a ação da luz solar, ele é transformado numa forma inativa da vitamina D, que cai na corrente sanguínea, passa pelo fígado, sofre lá um processo que a gente chama de hidroxilação, forma 25-hidroxivitamina D, aí vai para o fígado, para o rim, no rim, aí sim ela se torna ativa, ou seja, sofre um outro processo de hidroxilação que chama 1,25 vitamina D. Essa forma ativa, ela vai nos ossos, vai agir, melhorando a saúde óssea, mas ela também vai no sistema imunológico, melhora a nossa resistência orgânica, diminui a replicação viral. Por isso que foi tão indicado. Por isso que foi tão indicado. Inclusive, ela também se relaciona à redução da proliferação de células cancerosas. Olha que coisa impressionante, né? Eu vi um estudo que saiu sobre isso. Sim. Né? Então, a vitamina D, ela, pela alimentação, 15, 20%, pela luz solar, certamente 85, 80%. Mas, normalmente, nós usamos o protetor, nós estamos com roupa, então, certamente, nós temos, a maioria das vezes, que fazer uma ingesta através da prescrição médica, de acordo com a dose que você tem no plasma sanguíneo. Então, no sangue, a gente dosa a tal da 25-hidroxivitamina D, que é para saber se está baixo, se está... Hoje, os estudos pela pandemia mostram que o ideal até que você tenha acima de 35, 40 nanogramas por decilitro. Ou seja, fora da pandemia era até menos, mas agora a gente sim prescreve doses maiores. Para todo mundo, doutor? Para todo mundo, de acordo com o exame que foi feito, o exame de sangue. E aí, a partir do momento que se detectou que está um pouco baixo, tem que fazer reposição, com certeza. Pode tomar sol, deve tomar sol, mas a gente observa na prática clínica que não está sendo suficiente. E aí, quando não está sendo suficiente, o corpo, ele acusa? A gente sabe quando está faltando vitamina D? Não, infelizmente não. Às vezes tem pessoas que começam a ter queda de cabelo, unhas quebradiças, cabelos quebradiços, que pode ser até um certo indício. Mas, na prática clínica, e ainda mais hoje, a dosagem está sendo muito fácil, não é mesmo? Hoje, qualquer laboratório faz com muita tranquilidade, e esse é a melhor maneira de você detectar a dose da vitamina D no seu organismo. E repor, não é? Eu acho isso muito importante, porque se diminui a replicação viral, você imagina uma pessoa que tenha comorbidades associadas, se ela tem diabetes, se ela é obesa, se ela é hipertensa, se ela teve câncer, né? E ainda a vitamina D estiver baixa, a chance, infelizmente, dela ser acometida pela Covid e ter as suas complicações é muito maiores, não é mesmo? E a gente vê que receita até para neném, né? Então o nenenzinho Sim. já nasce, vai no pediatra, já Exato. a vitamina D. Principalmente relacionado com a saúde óssea, né? Que é uma fase, lógico, de crescimento e desenvolvimento. Por isso que os novos estudos, a pandemia, ela nos trouxe muitos conhecimentos, apesar que ainda temos muitas dúvidas, né? Vide essas variantes, Sim. No caso agora a variante Delta. Mas, independente disso, ela nos trouxe um embasamento muito importante para mostrar que a nutrição é fundamental para que você se defenda da Covid. Não é só a vitamina D, tem o zinco, a vitamina A, tem o selênio, os probióticos,
são substâncias que nos defendem e que são antioxidantes, né? Anti-liberação de radicais livres. Então, quer dizer que a pandemia, ela nos trouxe muitos conhecimentos, né? Muitas pesquisas. Você imagina uma vacina que hoje, normalmente se demora 10 anos para fazer, hoje em 1 ano está sendo feita. É uma evolução tecnológica fantástica, muito grande. Mas um trauma para a sociedade também enorme, né? E nunca foi tão importante se alimentar bem, né? Tá com as vitaminas também tudo em dia, né, doutor? Sim, sim. Hoje o pessoal tem mais essa noção, né? Porque a gente vê tantas pessoas aí com comorbidades que, por causa do Covid, não resistiram, né? Então a gente precisou ter essa reeducação alimentar. A gente tem uma frase da nutrologia, né? Porque eu sou médico nutrólogo, né? Além de endocrinologia. E que diz o seguinte: quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta deficiente. E é verdade. Quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta deficiente. Para menos, que gera desnutrição energético-proteica, ou para mais, que é sobrepeso ou obesidade. E os velhos ditados, faça do seu alimento o seu medicamento, né, que Hipócrates já dizia isso tudo hoje está sendo muito constatado através de estudos grande trials, que a gente chama, associações epidemiológicas maravilhosas, mostrando uma relação direta entre alimentação de forma adequada e melhor saudabilidade. Eu acho que cada vez mais nós temos que parar, pensar, refletir na nossa ingesta alimentar, não é mesmo? Exatamente. Porque, de repente, você entra aí numa roda e nem percebe, né? E é o que eu sempre ouvia da minha mãe: a gente é o que a gente come. A gente é o que a gente come. Deveríamos pensar mais sobre isso, não é mesmo? Como a gente brincou aqui anteriormente sobre comprar o sapato, comprar a bolsa, onde a gente, não, esse não, essa cor não, esse não. E a alimentação passa... Que é o que deveria se preocupar mesmo, né? Sim, porque você também só vai usar aquele sapato, aquele vestido, se tiver boa condição de saúde, exatamente, né? Senão você não vai conseguir, não é mesmo? Doutor, adorei, né, as dicas do senhor, os esclarecimentos aí sobre vários assuntos. Quero que o senhor volte aqui para falar sobre colesterol, bom, ruim. Ok, olha, vai ser um grande prazer retornar aqui e eu vou trazer 2 novidades, que nós vamos lançar 2 livros agora no Congresso Brasileiro de Nutrologia, que é em setembro, 24, 25 e 26 de setembro, lá em São Paulo. E nós vamos lançar um livro sobre obesidade, que se chama Textbook de Obesidade, e um outro que se chama O Obeso Acolhido, porque há muita discriminação, muita estigmatização com relação ao paciente obeso. E nós vamos lançar esses 2 livros agora, já faz mais de 2 anos que estamos escrevendo, e vai ser um prazer, inclusive, voltar aqui e trazer livros, né? Esses 2 livros aqui para você e para aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigada, doutor. Espero que você tenha gostado aí do nosso bate-papo, suas dúvidas tenham sido esclarecidas. E quem quiser falar com o doutor, como que faz? Tem rede social, doutor? Tem o Face e o Insta, né? E é Durval Ribas Filho. E aí no Insta nós estamos lá à disposição. Tem também se quiser, o telefone da clínica, né? Sim, que é 3522-9027. 3522-9027. Estaremos à disposição. Isso aí. Obrigada pela sua companhia mais uma vez aqui comigo e fique ligadinho nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima semana.